O ano em que as pessoas escutam áudio de WhatsApp em 2x, pulam a introdução da música e trocam para a próxima faixa assim que acaba o refrão. Aumentam a velocidade do filme e pulam diálogos porque, teoricamente, se não tem ação, não é importante. Isso quando também não estão mexendo no Instagram durante as cenas, né? O ano em que as pessoas não são mais capazes de suportar o silêncio sem uma distração nas mãos. Cara, a gente nem espera a refeição acabar pra mexer no celular. Loucura isso, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, nas poucas vezes que eu tinha contato com o celular dela, já mandava eu largar porque dizia que fazia mal. Minha avó então culpava ele até pelas gripes que a gente pegava. E no fim das contas, como ela sempre dizia, os mais velhos realmente estavam certos. Olha, a gente se acostumou tanto em ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, que a gente simplesmente perdeu a capacidade de esperar. Minha avó conta que quando ela era jovem, alguns séculos atrás, né, para tirar uma foto era tipo necessário arrumar uma máquina fotográfica, o que já era muito difícil, tirar a foto, levar a foto para ser revelada e ainda ter que esperar ela voltar para só aí finalmente ver como ela tinha ficado na foto. Se você saísse de olho fechado, já era, tipo, não tinha o que fazer, não dava para tirar outra. Por isso que as fotos de antigamente são sempre tão caóticas, tão lotadas, tão espontâneas e tão reais. Tirar uma foto antigamente não era tão fácil nem constante como a gente faz hoje. Quando surgia a oportunidade, todo mundo queria aparecer no retrato do tempo. Queriam ser registrados, vistos. Queriam mandar uma cópia da imagem para alguém que estava longe, só para a pessoa não se esquecer do seu rosto. Todo mundo queria ser lembrado. O objetivo era justamente esse, mostrar a realidade como ela era, para que no futuro a gente não esquecesse das memórias, que elas permanecessem intactas. Já hoje em dia, o objetivo é basicamente o contrário. A gente registra um recorte falso para exibir uma vida que a gente não tem e parecer ser uma pessoa que a gente não é. A fotografia, que antes era usada para lembrar e compartilhar momentos, hoje só serve se a foto for boa o suficiente para ir para o Stories. Senão ela também já vai direto pra lixeira. E toda essa velocidade que mal acostumou a gente, somado com esse monte de recorte falso da vida, tem deixado a gente cada dia mais alé da cuca. E cada dia mais impaciente. Quer um exemplo? Hoje em dia as pessoas começam a aprender a tocar violão e antes mesmo dos dedos calejarem já querem tocar um bossa nova da vida. Começam um novo idioma e buscam sempre o curso que promete a fluência em menos meses, pacote aeroporto, pacote básico de não sei o que, é sempre o método mais fácil e que exige menos tempo de estudo. Fazem a primeira aula de jiu-jitsu e já querem sair o próximo Mica Galvão. Começam uma nova ideia de negócio e desistem na primeira semana porque os primeiros resultados foram frustrantes, como o de quase todo mundo. Cara, até para conhecer alguém novo as pessoas têm pressa, ninguém respeita mais o próprio tempo e muito menos o tempo que uma relação precisa para ser construída. Tá dando para perceber como as pessoas estão querendo sempre tudo para ontem? É sempre uma grande pressa para aprender rápido, para entender rápido, para dar certo rápido, para ser bom rápido. Escuta, para! Tudo que você está fazendo é construir um caminho de fracassos. E nem é porque os planos dão errado, mas porque você desiste antes mesmo deles terem tempo de dar certo. Sabe, o caminho nem é tão impossível assim, só que você quer colher os frutos antes da hora. As plantas levam tempo para germinar e para dar frutos, e as coisas levam tempo para dar certo. Tudo que você está fazendo é se afogar no seu próprio anseio. Os textos bíblicos ensinam em vários momentos que a gente sempre deve ser paciente e confiante no Pai, que devemos suportar as tribulações com amor e perseverança na oração. A história de Jó é um exemplo perfeito do que a gente deveria seguir na teoria. Olha, Jó tinha tudo, tinha uma família numerosa, tinha animais, tinha posses, e era grato a Deus por isso. Só que aí vieram os problemas e Jó simplesmente perdeu tudo que ele tinha. E ainda assim, ele permaneceu confiante, paciente e grato a Deus. Ele mostrou para todo mundo que cercava ele e pra gente hoje em dia o que é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor tudo suporta. E se for preciso outro exemplo, a gente pode até falar do próprio Jesus, que foi humilhado, açoitado, torturado e tudo suportou com virtuosa paciência. Ou até mesmo dos apóstolos, que sofreram perseguições e mortes terríveis e ainda assim não desistiram. Só que antes de entrar em detalhe de como que a gente pode cultivar essa virtude tão honrosa da paciência no nosso simples dia a dia, eu queria falar com vocês primeiro sobre um tratado que o Santo Agostinho escreveu sobre a paciência, que eu não vou saber pronunciar o nome original, mas eu vou deixar aqui na tela.
E nesse tratado ele explica com maestria o que é a paciência como virtude e como que a gente diferencia ela da falsa paciência. Porque para Santo Agostinho, a paciência virtuosa é aquela que tolera as coisas más com serenidade para que não abandonemos as coisas boas, através das quais podemos alcançar algo melhor. Ou seja, a virtude ela está na espera serena, que não abre espaço para que durante o processo seja tirado de nós o bem que habita, para que a gente não se corrompa e não faça perder em nós a chance de construir algo melhor. É basicamente saber suportar o sofrimento sem deixar que ele tire de nós o que há de bem em nós, o que há de Cristo em nós. Santo Agostinho alerta também que há a falsa paciência, porque o mal também exige espera. E essa espera, quando tem o objetivo no mal, não pode ser vista como virtude e nem confundida. Um exemplo, por exemplo, os bandidos que passam dias nas estradas, com fome e frio, na espera de alguma vítima. Eles obviamente foram pacientes e esperaram, mas de maneira nenhuma isso pode ser chamado de virtude, porque a causa era má, o motivo verdadeiro do que eles estavam esperando era sujo, era ruim. E essa é a grande diferença que Santo Agostinho aponta entre a paciência como virtude e a simples espera. Voltando agora para o nosso pequeno dia a dia, eu peço a vocês que a partir dos próximos projetos que vocês se disporem a se envolver, que primeiramente vocês se lembrem que as coisas, sim, levam tempo. Tudo leva tempo. E que ficar bom em qualquer coisa leva tempo. E ter isso muito claro desde o início é muito importante para que a gente não se frustre tanto com o quão ruim a gente pode ser no começo de qualquer coisa. Porque não tem jeito, até os melhores começaram do zero, então em algum momento eles também tiveram dificuldades. E a gente precisa se lembrar disso para não querer já começar as coisas sendo profissional ou se comparando com o profissional que a gente admira. Porque mesmo que as coisas levem tempo e que talvez seja meio decepcionante ter que esperar tanto tempo para ser bom, desistir dessas coisas é uma grande tolice. Porque o tempo ele vai passar da mesma maneira, entende? Não é porque você não começou mais cedo que agora o tempo vai voltar pro passado para você ter a chance de fazer de novo. Não, o tempo ele só vai passando. E agora é a idade mais jovem que você tem. Sabe, hoje é o dia mais cedo que você pode realmente começar alguma coisa nova. E quanto mais você espera porque acha que não dá mais tempo, você só tá perdendo cada vez mais tempo. É meio difícil de entender, mas é meio que essa a ideia. Mas depois de ter essa primeira coisa clara na sua mente, cara, só faz o seu melhor diariamente e espera. A gente tem que aprender a esperar, a gente tem que aprender a cultivar essa virtude dentro da gente. Da paciência, da espera, da confiança. E se você é cristão, entrega a Jesus essa espera, essa confiança e deixa as coisas na mão dele, sabe? Não se preocupa mais com isso, assim, exageradamente, sabe? Porque a partir do momento que você cultiva essa virtude e entende como que é esse processo de só fazer o que você pode fazer e entregar as coisas realmente, você vai perceber que o destino final que você sempre idealiza no começo de tudo que a gente começa a fazer, né? Não é nada comparado às vistas que a gente tem pelo caminho, às paisagens que a gente tem pelo caminho, e que a gente às vezes deixa de olhar, deixa de aproveitar, deixa de curtir, porque a gente está sempre focado num objetivo final, no topo da montanha, e a gente esquece que o caminho que é o mais importante de tudo. Inclusive, um dos trechos do tratado que eu comentei de Santo Agostinho diz: tudo que vier sobre ti, receba-o e suporta-o na dor. E em tua humildade, tem paciência, pois no fogo se provam o ouro e a prata, mas os homens aceitáveis na fornalha da humilhação. E em outro lugar lemos: meu filho, não desanimes na disciplina do Senhor, nem te canses quando por ele fosses repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e açoita todo aquele a quem aceita como filho.